Jogadores do Inter voltam aos treinos em meio à incerteza sobre quando e como será realizado o Gauchão. Na manhã desta terça-feira, os jogadores do Inter voltaram ao CT Parque Gigante. Antes de começar os treinos, fizeram novos testes para ver se ninguém estava com a temperatura alta, com possibilidade de estar contaminado com o coronavírus. E depois, como divulgou o Inter em seu material fotográfico e de vídeo, os jogadores treinaram à parte, cada um em um momento diferente, com um grande distanciamento entre um e outro, todos no suplementar do CT Parque, nos suplementares do CT Parque Gigante, enfim, com o Inter fazendo todo o protocolo sanitário possível para evitar um contágio de seus jogadores no CT Parque Gigante. A questão é, o Inter voltou aos treinos, mas e o Gauchão? Volta quando? O governador do estado, Eduardo Leite, esteve reunido há pouco com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, a fim de falar sobre a volta do Gauchão. E depois dessa reunião, Eduardo Leite comentou que em maio dificilmente o Gauchão vai voltar, porque mesmo cumprindo os protocolos, há grande questão com os clubes do interior. Ainda que a federação banque os exames para os atletas do interior, dos clubes do interior, a questão do interior, de contágio no interior, é muito séria. Por exemplo, Passo Fundo, ainda que não esteja no Campeonato Gaúcho, tem apresentado muitos casos, até de óbito, de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Caxias do Sul, também outra cidade com problema. Enfim, há muitos problemas, há uma questão muito grave com relação ao coronavírus, ainda numa curva ascendente, possivelmente no Rio Grande do Sul, então todo cuidado é pouco. Em maio dificilmente volta ao Gauchão, mais provável seja uma retomada em junho. Porém, uma coisa é certa, portões totalmente fechados, não haverá público nesses jogos em um Gauchão que ainda, teoricamente, duraria mais 2 meses pelo menos, com jogos e decisões. A questão é que Eduardo Leite, o governador do estado, deixou bem claro, ele só conversa sobre um possível retorno do futebol do Gauchão nesse momento com portões fechados, porque segue o risco da pandemia do coronavírus. Então, nesse momento, eu não sei exatamente se dá para dizer que o Gauchão está em xeque. Há um risco alto de ele não ser realizado em maio, possivelmente seja retomado em junho. Porém, sendo retomado em junho, já vai possivelmente linkar com o Brasileirão e com a Copa do Brasil. Ainda que o estado de São Paulo sequer fale sobre o retorno do futebol, porque lá os casos são muito mais graves do que aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Então, sem São Paulo, é evidente que não tem a largada do Brasileirão, o que pode demorar ainda mais na temporada 2020, essa temporada absolutamente complexa e complicada. Se o Gauchão tem essa perspectiva de volta em fim de maio, que é improvável, e junho, o que é mais provável nesse momento, a Libertadores, do meu ponto de vista, está totalmente em xeque. Eu não sei se vai ter Libertadores esse ano, porque há um caso muito mais sério de fronteiras de países. Equador, por exemplo, estava com casos seríssimos, até mesmo não conseguia enterrar seus mortos semanas atrás, e a Argentina, por exemplo, cancelou sua temporada nacional devido ao risco da pandemia do coronavírus. Então o que a gente tem nesse momento? Uma reunião de Eduardo Leite com Luciano Oxman e que ainda deixou em aberto a questão do Gauchão. Não se sabe quando volta ao Gauchão. Ainda que o Inter tenha voltado aos treinos, por enquanto serão apenas treinos físicos, sendo pelo menos 2 semanas de treinos físicos, talvez depois havendo a liberação de treinos táticos e técnicos e coletivos para que os jogadores possam voltar a ter algum contato. Mas a questão do momento é essa. Não se sabe quando o Gauchão vai retornar, não há uma data certa e hoje tivemos, nessa terça-feira, uma primeira reunião de Eduardo Leite com Luciano Oxman. Outra reunião vai acontecer e possivelmente muitas mais acontecerão em maio, até que se defina o calendário do futebol gaúcho uma vez mais. Certo, gurizada? Te inscreve lá no canal, não esquece de dar like também e, sobretudo, te inscrever no Vozes do Gigante. Um abraço.